Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos utilizar a nossa apostila número 7. Vamos lá, então? Na aula passada, nós falamos sobre rap, certo? E hoje nós vamos falar, todo mundo acompanhando aqui comigo na apostila número 7, nós vamos falar sobre, espera aí só um minutinho, aqui, ó, capítulo 18, a língua de cada um. Vamos lá, então, língua escrita e língua falada. Todos acompanhando aqui na apostila número 7 comigo, a apostila número 7, capítulo 18. Vamos lá? Capítulo 18, não é isso, turma? Deixa eu só rever. Isso, 18. Língua escrita e língua falada. Quando somos alfabetizados, percebemos que nem todas as palavras são escritas da exata maneira como falamos. É verdade. Quando eu falo casa, esse S aí tem um som de Z. Então, ela não é escrita conforme eu falo. Às vezes, por exemplo, o que soa com a vogal I é representada com a vogal E. Por isso, é importante que, para escrever bem as palavras, tenhamos oportunidades de visualizá-las por meio da leitura. Por isso que a leitura, turma, é fundamental. Porque quando você lê, você vê como se escreve também as palavras. Você amplia seu vocabulário. Por isso que a leitura é muito importante. As diferenças entre o que falamos e o que escrevemos não se limitam apenas à leitura. Existem outros aspectos responsáveis por tornar a língua escrita e a língua falada formas diversas de expressão. Geralmente, dependendo do gênero textual, a língua escrita apresenta-se em um grau de formalidade mais alto do que a língua falada. Entretanto, há situações de comunicação oral em que a formalidade tem mais peso do que algumas situações de comunicação escrita. Para compreender as distinções entre o que é falado e o que é escrito, leia o breve texto a seguir, retirado do livro Antiguidade, Grécia e Roma, o qual explica como os gregos viviam muitos séculos atrás. Então, vamos dar uma lidinha aqui, turma, comigo. A polis, como era chamada, Atenas, está muito movimentada. Na ágora, ou praça principal, o povo se reúne para começar a procissão até a Acrópole, na coluna mais alta da cidade, onde se erguem os templos mais importantes. Onde havia mais gente na ágora do que hoje? É que ontem falou um político candidatando-se para governar Atenas. Seu discurso agradou muito. Não entendi bem, mas meu pai disse que se ele for eleito, vai favorecer o comércio e ficaremos todos mais ricos. Vamos, que a procissão já começou. Temos de levar o véu da deusa, Atenas, até o templo. Os gregos representavam seus deuses como forma humana. Cada um era protetor de uma atividade em particular e todos eram considerados imortais. Então, nós temos aqui, esse texto tem como objetivo apresentar informações históricas. Por meio dele, podemos saber como se constituía Atenas, cidade da Grécia, muito antigamente. Textos escritos com essa finalidade normalmente demonstram certa formalidade. Isso significa que no cotidiano não usaríamos, por exemplo, exatamente as mesmas palavras e a mesma estrutura desse texto que você acabou de ler. Imagine se o diálogo presente nesse texto fosse construído pela linguagem falada, especificamente a dos dias atuais. Teríamos algo como... Então, lá, no primeiro texto, foi a linguagem de antigamente. Vamos ver atualmente esse texto reescrito. Ontem tinha mais gente na ágora que hoje. É que ontem falou um político se candidatando para governar Atenas. O discurso dele foi muito legal. Não entendi direito, mas meu pai disse que se ele for eleito, vai favorecer o comércio e a gente vai ficar mais rico. Vamos, que a procissão já começou. A gente tem que levar o véu da deusa Atenas para o templo. Então, gente, está mostrando o quê? Que a nossa língua ela é viva. O que é uma língua viva? É uma língua que ela vive em transformação. Ela vive se transformando, surgindo novas palavras, outras palavras elas caem, não são mais utilizadas, elas ficam em desuso, certo?
Então, é importante que vocês acompanhem essa evolução da nossa língua. Percebeu as diferenças? Enquanto na literatura escrita foi usada a forma até o, na falada recorreu-se a pro. Em vez do verbo haver, usou-se o verbo ter. No lugar do pronome nós, implícito na forma verbal temos, preferiu-se a expressão a gente. Há muitos apontamentos que podem ser feitos no sentido de mostrar em linguagem escrita e linguagem falada, são formas de expressão distintas. Mas vocês têm que entender que a linguagem oral, ela é distante da linguagem escrita, porque na hora que eu for escrever um texto, eu preciso ser formal, né? Numa redação que eu estou falando, né? Se eu mando um bilhete para um amigo, não preciso ser tão formal. Mas se eu for escrever uma redação, né? Para um concurso, para um vestibular, eu preciso ser formal. Eu não posso utilizar o agente, eu preciso utilizar o haver em vez do ter, tá? Eu não posso utilizar o pro, o pra, tá? Eu tenho que usar para o, para a, tá bom? Então, vocês precisam diferenciar essa questão da língua falada da língua escrita e essa escrita para onde vai esse texto escrito, tá? Qual é o objetivo, qual é a finalidade? Agora, imagine o contraste entre essas duas situações. Em uma delas, você e a turma decidem conversar pessoalmente com o diretor da escola para fazer um pedido importante a ele, relacionado a determinado problema que vocês têm enfrentado. Tempo curto de recreio, por exemplo. Na outra, você envia a seu melhor amigo uma mensagem por meio de uma rede social. Textos com a linguagem totalmente diferente, perceberam, né? Qual dos dois casos é marcado por maior formalidade? O da linguagem falada ou da linguagem escrita? Certamente, nas circunstâncias mencionadas, a linguagem falada é mais formal do que a escrita. Portanto, ainda que comumente o registro escrito seja mais formal, que eu falei para vocês isso, deve-se sempre considerar a situação comunicativa, tá? Então, se eu for falar com o diretor, a linguagem tem que ser formal. Agora, se eu for conversar com o meu amiguinho, a linguagem é informal. A língua falada se caracteriza por ser uma forma de comunicação mais espontânea que a língua escrita, pois geralmente ela não é planejada. Além disso, ela conta com recursos específicos do ato da oralidade, como tom de voz, ritmo e gestualidade. A língua escrita se caracteriza geralmente pela formalidade, pela preocupação com as regras gramaticais e pelo uso de construções e vocabulários mais apurados, em razão do fato de ela ficar registrada, o que a torna mais difícil de ser alterada. Além disso, não conta com os recursos da língua falada para facilitar a sua compreensão. Então, turma, vocês perceberam aqui, né? Isso é situações que nós já até conversamos em nossas aulas, que a linguagem escrita, ela é diferente da linguagem falada. Sim, mas até a linguagem falada, dependendo do meu contexto, ela precisa ser mais apurada, né? Ter mais formalidade do que informalidade, né? E a escrita, normalmente, ela é mais formal. Só se eu colocar um bilhetinho para minha mãe, um bilhetinho para o meu amigo, né? Algo bem informal, uma rede social, aí é diferente, tá legal? Um beijo, sexto ano, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, turma!